Oi, pessoal, estamos de volta. Nossa segunda parte aqui é referente a esse assunto de utilização de saída PWM de microcontroladores como conversor digital para analógico. Na parte anterior, a gente viu como transformar, né, a nossa onda ali retangular, a nossa onda quadrada ali da saída PWM, deixando a saída com uma linha ali próximo de um nível DC. E agora vamos tentar usar esse conceito. Será que a gente consegue utilizar esse conceito para gerar formas de onda, por exemplo, uma onda senoidal? Então, e vamos ver quais são as limitações também referentes a isso, tá? Então é o seguinte, pessoal, a nossa ideia aqui vai ser, por exemplo, gerar uma onda senoidal, mas vocês podem utilizar esse conceito para tentar gerarem aí outros tipos de forma de onda, tá? Então a gente vai utilizar a função seno aqui, e para a gente desenhar a função seno, a gente tem que entender que funções matemáticas elas são contínuas no tempo. Pelo menos esse tipo de função aqui, como a função seno, é uma função contínua no tempo. E a gente não consegue replicar isso no microcontrolador, em nenhum sistema digital, tá? Então, toda função contínua no tempo, para ser representada no ambiente, no universo digital, a gente tem que fazer o processo de discretização. Então, transformar isso em valores, né, digitais, e a partir desses valores a gente então vai, por exemplo, plotando pontinhos, né, da nossa forma de onda para ter aquele resultado final próximo de uma onda aí contínua no tempo, ok? Então aqui já vem a primeira questão de limitação. A gente tem que lembrar que o nosso PWM ele vai ter aí uma frequência, né? No caso aqui a gente está falando do PWM já previamente configurado do Arduino, é possível alterar isso mexendo nos registradores do microcontrolador AVR ou no microcontrolador que você estiver utilizando, você vai conseguir fazer essas alterações, esses ajustes aí em relação à temporização, mexendo diretamente nos registradores que configuram aí o PWM, o timer, o pré-scaler, o que no microcontrolador que você estiver trabalhando pode ser utilizado aí para a geração do PWM. Então, lembrando sempre aqui, a nossa escala de tempo, a gente está trabalhando aqui com uma frequência de 490 Hz. 1 sobre isso dá 2 milissegundos, tá bom? Então, a gente não vai ter como conseguir criar formas de onda com frequências muito altas, tá bom? Aqui esse já vai ser um impeditivo, tá? E como que a gente, além dessa questão, a gente tem que lembrar que esse 2 milissegundos aí é o tempo mínimo para a gente plotar um ponto da nossa curva. Então, de acordo com a quantidade de pontos que a gente for colocar na nossa curva, para deixar ela mais próxima possível de um sinal contínuo, vai diminuir aí também essa questão aí de frequência que a gente vai poder trabalhar. Aqui a gente vai trabalhar, no nosso caso, com 50 pontos, tá? Deixa eu até ver se está 50 ou está 100 aqui. Não, aqui a gente vai estar trabalhando com 100 amostras, tá bom? 100 aí 100 pontos no número da nossa senoide, tá bom? Então, olha, a gente tem que multiplicar isso daqui por 200, por 100, desculpa, pessoal, por 100, tá? Então, 100 vezes 1 sobre isso daqui. Olha lá, a nossa frequência máxima, a máxima frequência que a gente vai conseguir gerar de uma senoide, aqui nesse caso, utilizando esse PWM configurado para 490 Hz e uma senoide com 100 pontos para formar ela, a frequência máxima que a gente vai conseguir aqui é de 4,9 Hz, ok? A expressão matemática que a gente vai utilizar é essa daqui, tá? Seno trabalhando em radianos, 2π, o I é a nossa amostra, é a amostra específica, o 100 é a quantidade de amostras que a gente vai estar trabalhando, tá?
E o 250 aqui são os principais valores, tá? E os 250 aqui, que é 255, que é os valores possíveis para a gente colocar lá no nosso Dutch Cycle. Vai excursionar de 0 a 255. Com essas informações aqui em mão, uma coisa que a gente pode fazer, a gente pode utilizar essa expressão, pegar essa expressão e colocar essa expressão matemática diretamente no nosso microcontrolador. É interessante, mas geralmente isso daqui também, dependendo do tipo de expressão que a gente for colocar no microcontrolador, pode ser também um outro impeditivo. Muitas vezes os microcontroladores têm uma CPU que não é tão poderosa para cálculos matemáticos, tá? Mas é possível, você poderia pegar isso daqui, colocar já, converter essa expressão aqui lá para a linguagem C, para a linguagem Assembly, para a linguagem que você estiver trabalhando do seu microcontrolador e utilizar. Ou então a gente pode usar o conceito do pré-processamento. O conceito do pré-processamento é a gente fazer os cálculos fora, depois pegar esses valores e colocar eles, por exemplo, num vetor dentro do nosso microcontrolador e a gente vai buscando cada um ali, né? Em vez de fazer a conta, a gente vai buscando os resultados ali um a um para fazer, no caso aqui, a plotagem da nossa forma de onda. Então a gente vai usar aqui nesse exemplo aqui o pré-processamento. Então eu fiz um códigozinho Python aqui bem simples, tá? Para criar uma lista aí com 100 posições, onde a gente vai fazer exatamente aquela conta matemática que estava lá e vai gerar para a gente os valores e a gente vai carregar esses valores, né, nessa lista, e depois eu posso vir aqui simplesmente copiar daqui e colocar lá num vetor lá na nossa linguagem, no caso aqui Arduino, tá bom? Só um detalhe que vetores lá na linguagem C, no Arduino, eles têm que estar entre chaves, né? E aqui a lista tem entre colchetes. Então tome cuidado se você for copiar assim, né, pode acontecer algum erro, mas também no momento de compilação você já vai perceber ali que o valor está com problema, né? Então, posso vir aqui, gerar aqui os valores, posso então vir aqui no nosso código, tá? Ali seleciono o pino 3 para PWM, a frequência ali da nossa senoide, a quantidade de amostras, coloquei aqui, criei um vetor. Esse vetor, ele para não gastar memória RAM para a criação aqui desse vetor, ele está utilizando o progman para ser armazenado na memória flash do microcontrolador, tá bom? A questão da frequência e das amostras, a gente está utilizando aqui numa variável intervalo, que a gente vai utilizar aquela função pronta de micros, né? Para a gente temporizar o intervalo, de plotar, de escrever cada um, de desenhar, né? Aplicar na saída o valor de PWM necessário para carregar cada um dos pontos da senoide, tá bom? Então não tem nada aqui muito diferenciado. Lembrando sempre que quando a gente utiliza esses comandos para armazenar na memória flash do microcontrolador, é necessário utilizar esse formato aqui, tá? Com o e-comercial aqui de endereçamento, tá bom? Para a gente fazer a leitura, não basta simplesmente tentar ler a posição do vetor sem isso, senão não funciona, ele traz valor nulo. Inclusive, eu já teve erros que eu cometi com isso, fiquei depurando por muito tempo, só depois que foi perceber que eu estava fazendo totalmente errado. Então, tem que usar isso. Teve outro, quando eu mostrei lá naquele mini curso de aprendizagem de máquina, né, para microcontrolar. Conceitos, né, fundamentos de aprendizagem de máquina, a gente implementou uma rede neural em microcontrolador e também um classificador lá por regressão logística. A gente também teve que usar isso, porque a gente também colocou lá nos vetores, né, armazenados, os pesos armazenados na memória de programa, então tem que sempre usar essa forma aqui para você fazer ali a leitura dos valores, tá bom? Então é simplesmente isso, não tem nada de muito diferente aqui, tá? Vamos dar uma olhada então aqui como é que ficou. O nosso circuito, eu estou usando aquele mesmo circuito do outro vídeo, aquele com a frequência de corte da senoide lá em torno de 3,4 Hz, né? Então tá com uma frequência de corte bem inferior à frequência lá do PWM, como eu comentei com vocês. E aqui então a gente pode estar
verificando. Então, aqui embaixo o nosso PWM, que está gerando, né? Então, o PWM ele vai se alterando aí ao longo do tempo. Se a gente... Se a gente for dar uma olhada aí, a gente vai... conseguiria ver aí a granulação, né, do PWM. Então, o PWM ele vai alterando aí ao longo do tempo para a gente conseguir pegar, né, cada instante ali do PWM gerar na saída uma tensão analógica, e essa tensão analógica ela está plotando para a gente a nossa senoide. E como eu comentei aqui, pode ser interessante se você não tiver um DAC, mas tem as restrições que aqui foram apontadas, as restrições principalmente em relação à frequência do sinal de saída, tá? A frequência do sinal de saída ela vai ser bastante limitada aqui. Daí você pode ou usar então uma configuração de PWM que gera frequência, que trabalha com frequências maiores, configurando o seu microcontrolador, mas mesmo assim a ordem de grandeza da frequência do seu sinal de saída vai ser sempre bem inferior à ordem de grandeza lá da frequência que está parametrizando o seu PWM. Até porque você precisa traçar os pontos, né? Você precisa montar a sua forma de onda ali na saída. Tá certo, pessoal? Então é isso. Isso daqui foi mais uma aula de uma das nossas formações, né? Que é a formação... Aqui embaixo a formação Aprenda Programação, essa daqui, né? Que a gente chama de formação para iniciantes. O conteúdo dela faz parte também, né? Desse pacote aqui que era chamado antigamente de superformação, mas agora, como a gente está emitindo a certificação aqui pelo MEC, a gente mudou de nome. Formação em desenvolvimento de projetos inteligentes e conectados utilizando microcontroladores e internet das coisas. Estamos com a nossa campanha aí super especial de volta às aulas, tá? Desconto super especial, já tá com desconto aí na Microgenius Academy, mas ainda aqui abaixo do vídeo tem mais desconto aí super especial pro pessoal. Além dos bônus, né? Bônus aí exclusivos, participar do mini curso ao vivo com o engenheiro Daniel Kisp, concorrer ao CLP aí, QSP do Hino, desenvolvido por ele com o SP32, certificado de extensão aí sobre o conteúdo da formação em microcontroladores, formação IoT, que vai dar um certificado de 230 horas aí de carga horária. E ganha a nossa nova placa, aí a LabGenius ESP32, nova integrante aí da família das novas placas LabGenius Microgenius, tá? A placa está em desenvolvimento e ela vai ser enviada aí o primeiro lote, que vai ser exclusivo para o pessoal que se matricular agora aqui no mês de março. Em maio, aí a partir de maio de 2025, a gente vai estar fazendo os envios e lembrando que o nosso tempo de acesso também está prorrogado, né? Vai até maio de 2027 aí para o pessoal. Aqui estão todos os detalhes, tá, pessoal? Vou deixar o link aí embaixo na descrição com todos os detalhes, todo o conteúdo que o pessoal tem acesso. São mais de 700 horas de conteúdo, mais de 1.600 aulas, tá? O nosso coordenador é o professor doutor Fernando Simplício de Souza, tá bom? Um dos principais especialistas aí nessa área de microcontroladores e internet das coisas aí no Brasil. Então é isso. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Se você é aluno aí dessa nossa formação para iniciantes, a gravação do nosso encontro ao vivo de sábado já está disponível, então você acessa lá na Microgenius Academy. Sábado aí, vai ser o nosso próximo encontro ao vivo semanais. E é isso, pessoal. Bons estudos e projetos aí para vocês.